Boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, que a gente realiza há vários anos já, um estudo minucioso, detalhado da obra evangélica de Mateus, né, atribuída à sua autoria, e um estudo que a gente realiza à luz da doutrina espírita, tendo por fundamento, por alicerce, por base, as obras de literatura espírita, em especial a obra kardeciana, como não poderia deixar de ser, mas também a obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. Isto posto, vamos então ao mesmo versículo da semana passada. É o seguinte, nós vamos inclusive fazer alguma coisa que há muito tempo eu não faço, mas para essa passagem eu acho muito importante, que é ler a passagem inteira. Tá bom? Isso é tarefinha que deveria ficar a cargo dos estudantes deste grupo e também a turma que acompanha pela internet. Mas eu vou dar essa colher de chá e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler a passagem inteira e em seguida a gente retoma o estudo. Retornamos no primeiro versículo que já iniciamos a semana passada. Então, a passagem do capítulo 15 do Evangelho de Mateus, que se inicia no versículo 21 e termina no versículo 28, foi intitulada pelo Haroldo Dutra, nessa tradução que a gente está utilizando aqui, a tradução da Federação Espírita Brasileira, como Cura da Filha de uma Cananeia. Depois de sair dali, Jesus retirou-se para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquele território, gritou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu. Seus discípulos rogavam dizendo: Despede-a, porque está gritando atrás de nós. Em resposta disse: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e o reverenciou, dizendo: Senhor, socorre-me. Em resposta, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: Sim, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então, em resposta, Jesus lhe disse: Ó mulher, é grande a tua fé. Seja feito para ti como desejas. E desde aquela hora, sua filha foi curada. Tem muita coisa que a gente tem que dizer en passant, né? Como ato introdutório, como prólogo, para que essa passagem não pareça estranha demais aos olhos e os ouvidos contemporâneos e ocidentais de quem a leia. A semana passada eu pedi para vocês que fizessem isso, que lessem a passagem. Mas depois, lendo ela sozinho, relendo ela sozinho, eu pensei, o pessoal vai estranhar muito. E aí fica aquela coisa, tem que aguardar, né, as semanas, para que o nevoeiro se dissipe. Como eu não quero ter pressa e não quero gerar ansiedade em vocês para entenderem essa espécie de moral estranha presente na passagem, eu preferi fazer a leitura hoje, retomar o primeiro versículo e dar um apanhado geral sobre a passagem. Bom, a gente não pode esquecer onde estava se dando a passagem anterior. O embate entre Jesus e o grupo de fariseus e escribas, embate que acontecia na região da Galiléia, mas especificamente em Cafarnaum. Então, Jesus sai da região da Galiléia e se desloca em direção ao norte,
na região da Fenícia, ou Sírio-Fenícia, né? Porque a região, na ocasião, envolvia também o que seria hoje a Síria, né? Mas, especificamente, Tiro e Sidom, nós estamos tratando de Líbano, o atual Líbano. Lá ele encontra uma mulher que sofria muito por um processo de perturbação, de desequilíbrio, de desorientação, de adoecimento psíquico da sua filha. A estranha moral começa no momento em que, a princípio, os discípulos desdenham o sofrimento dessa mulher, falando, dispensa essa mulher, despacha ela aí, porque ela está gritando no nosso ouvido. E Jesus fala assim, vocês não sabem que eu vim só para as ovelhas desgarradas de Israel? Mas ela é cananeia, ela não é israelita. Então aí já começa a coisa estranha, porque fica parecendo que Jesus está falando, calma, eu vou dispensar, porque ela não é israelita. Em seguida, ela pede socorro a ele, e ele fala para ela, basicamente, ele fala para ela, dá um exemplo assim, meio esdrúxulo, né? Olha, eu não posso atender você, porque você, aos olhos de Israel, é como se fosse um cachorrinho. Pausa dramática. Aquilo que o rato de bueiro, o rato de esgoto, é para nós, na sociedade ocidental, urbana, do século XXI, era um cachorro para a sociedade israelita do século I. Sabe esse asco, essa repulsa, essa associação que a gente faz entre o rato e a imundície hoje em dia? O judeu do século I, na Palestina, fazia com cão. Ninguém tinha cão de estimação. Ninguém dava banhozinho. O mesmo estranhamento que nos causaria alguém ter um rato de esgoto de estimação, dar banhozinho, pôr na coleira, sabe? Causaria em alguém do século I nos ver com os nossos pets no colo enquanto assistimos televisão. Pra vocês entenderem, tá? Então, Jesus, a comparação é essa. E essa mulher humildemente fala assim, mas os cães comem os restos dos seus senhores. E é resto mesmo, porque os cães viviam nos montouros, nos lixões da Israel antiga, né? E aí Jesus encerra curando a filha dela. Então fica a impressão de que a mulher deu uma baita de uma tirada em Jesus, Jesus ficou constrangido, sem graça foi lá e curou a filha dela. É uma espécie de moral estranha, porque não é nada disso, é justamente o oposto disso. Jesus era um educador por excelência, e ele educava se recorrendo, se utilizando da cultura, das práticas e tradições do povo que o ouvia. Se você desconsidera isso, você já mata o sentido mais delicado, né, mais fino de qualquer passagem evangélica, tá? Aliás, fica aqui um convite meu, viu, gente? Dia 1º de dezembro, eu vou estar participando do ciclo de palestras em comemoração dos 10 anos do NEP Brasil, né? Se não me falha a memória, o Afonso já fez uma palestra, o PR fez uma, não é isso, Éder? O PR fez uma, acho que esse mês, se não me falha a memória, acho que é o Haroldo que vai fazer, né? E aí eu não me lembro os outros palestrantes, mas tem muita gente boa, né? E aí em dezembro, dia 11 de dezembro, eu vou fazer uma das palestras. E vou tratar justamente dessa questão das ciências, chamadas ciências humanas ou ciências sociais, como elementos colaborativos dentro do estudo e da pesquisa do Evangelho. Então, minha palestra vai ser basicamente sobre isso, né?
a contribuição que a história tem para dar, que a geografia tem para dar, né? Hoje é impensado você estudar Evangelho ou mesmo ler um romance do Emmanuel sem o apoio de um dicionário de conceitos históricos ou de um atlas, né? De um atlas geográfico, de um atlas bíblico, porque as menções à história e à geografia da época e do lugar, à cultura do lugar, são muitas. Inclusive, eu estou tentando, não sei se eu vou ser muito exitoso, porque as pessoas normalmente têm uma certa resistência, mas eu estou tentando introduzir nesse panteão de ciências auxiliares a sociologia e a antropologia. Normalmente o pessoal se encanta, se entusiasma com as notícias históricas e geográficas do texto bíblico ou mesmo da literatura de Emmanuel, né? O pessoal adora saber, por exemplo, essas curiosidades de que o cachorro na Israel antiga era como se fosse o rato no Brasil contemporâneo, né? Porque é objeto de curiosidade, como é que eu chamaria isso? Informação, essas informações do History Channel, National Geographic, né? Animal Planet, esses canais, né, de assinatura assim. Agora, a sociologia, a antropologia são ciências mais áridas, né? São ciências que lidam um pouco mais com conceitos que exigem da gente um esforço intelectivo maior. E também por outros dois fatores. Primeiro, porque tem alguma resistência, mesmo no mundo acadêmico, de se utilizar categorias sociais contemporâneas, século XIX para cá, né? São todas ciências que surgiram no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, para analisar sociedades antigas. Tem uma certa resistência a isso. Como se houvesse um questionamento. Será que é possível utilizar Durkheim, Weber, Marx? Será que é possível utilizar Foucault, Bourdieu para analisar a antiguidade? Parecem ser sociedades tão diferentes, a sociedade antiga e a sociedade moderna. Todos esses sociólogos pensaram a sociedade moderna contemporânea. Será que é possível pensar a sociedade antiga, né? É sim, mas não sempre. É por isso que a gente tem que ter cuidado, porque senão o sujeito está fazendo curso de sociologia, tá? Na Federal de São Carlos, na Federal de Minas Gerais, entusiasma com isso e vai querer ler a Bíblia com livro de sociologia do lado. Nem sempre, mas é possível. Alguns desses autores conseguiram isso com alguma competência, né? A Hannah Arendt, por exemplo, ela analisa a noção de democracia comparando a democracia moderna com a democracia ateniense, justamente percebendo as diferenças, né? O Michel Foucault, ele quando ele vai tratar do conceito de cuidado de si, ele recorre ao pensamento clássico também, né? O Martin Buber, por exemplo, que é um filósofo contemporâneo, ele utiliza muito da tradição judaica. Aliás, é uma novidade, viu, gente? Quase todos esses pensadores modernos e contemporâneos que pensam a sociedade são de origem judaica. Eu não sei se isso é coincidência ou se é alguma coisa que realmente remete à tradição judaica. Não sei. Durkheim era de origem judaica, Weber é de origem judaica, Marx de origem judaica. Hoje a gente vai ver um cara chamado George Simmel, que é de origem judaica. A Hannah Arendt era de origem judaica. Então, esse pessoal trata e tem uma intimidade com o texto bíblico, com a tradição bíblica, que outros pensadores não têm. Eu acho isso muito
relevante. Bom, só fiz esse en passant porque, na verdade, eu vou aprofundar essa questão no dia 11 de dezembro, pelo canal do NEP Brasil e outros canais que depois a gente vai divulgar quais são. Tá? Vai ser uma festa linda, como já está sendo, né? Para comemorar 10 anos de atividade do NEP. Voltando aqui para a nossa passagem, então. Por que eu decidi voltar no versículo 1? O primeiro versículo dessa passagem. Depois de sair dali, Jesus retirou-se para as partes de Tiro e Sidom. Mateus 15, 21. Porque na semana passada, a gente se ateve, se concentrou nas possibilidades interpretativas de Tiro e Sidom. Não foi o que a gente fez? Aí eu utilizei Isaías como chave. O capítulo 23 do livro de Isaías. Porque lá no capítulo 23 do livro de Isaías, ele fala de Tiro e Sidom. E se refere a essas duas cidades como cidades muito prósperas. Economicamente muito prósperas. Cuja prosperidade advém da marinha mercante. Eram grandes comerciantes navais. Não foi isso que a gente viu? E aí eu falei para vocês, olha, acho inevitável, então, por sugestão de Isaías, que a gente não venha discutir aqui um conceito relevante para a passagem, que é o conceito de prosperidade. E eu não vi necessidade de usar outro texto que não fosse Pensamento e Vida, capítulo 12, se não me falha a memória, prosperidade, de Emmanuel. Então a gente utilizou só um único texto de apoio, que foi Prosperidade, de Emmanuel, que está no livro Pensamento e Vida. Eu até enfatizei com vocês, hoje a Sueli me cobrou, né, a referência, né? Eu enfatizei com vocês, olha, esse é um texto fundamental para os nossos dias. Esse é um texto fundamental para os nossos dias. Por quê? Porque se você pensar no fenômeno socioeconômico da globalização, é como se o mundo inteiro tivesse se transformado numa grande Tiro e Sidom. O homem moderno ou contemporâneo é um homem muito comprometido com a questão da prosperidade. Entenderam? Por que é tão importante ler e reler esse texto do Emmanuel? E como a gente não estuda a Bíblia aqui, aí a gente volta para o primeiro assunto, né? Só para conhecer história e geografia ou sociedade, cultura da época, a gente estuda para ambientalizar ou recontextualizar o ensinamento bíblico para as nossas vidas. Eu acho que essa passagem é uma oportunidade ímpar, outra oportunidade ímpar que o livro de Mateus nos dá de refletir sobre a noção de prosperidade. Tá? Até porque parece que essa é a especialidade de Mateus. Não é um médico escrevendo sobre a vida de Jesus à semelhança de Lucas. Não é um pescador escrevendo sobre a vida de Jesus à semelhança de João. É um contador, um financista, um contabilista escrevendo sobre a vida de Jesus. Então, a noção de prosperidade é um tópico recorrente na obra de Mateus. Recorrente. Ela aparece, né? Versículos, passagem sim, passagem não, esse tema está aparecendo novamente. Mateus lidava, Levi, o discípulo Levi, lidava com homens ricos o tempo todo. Lidava com o anseio de prosperidade de Israel o tempo todo. Lidava com a ganância da rapina romana o tempo todo. Então, ele é alguma coisa que sensibilizou, né? A flor da pele a alma dele. Essa relação do homem
com a prosperidade. Ok? Só que tem um detalhe que eu deixei escapar no versículo. O versículo diz que Jesus foi para Tiro e Sidom, mas também diz que ele saiu da Galileia. Ó, depois de sair dali onde? Então, hoje a palavrinha que nós vamos pôr em destaque para discutir é dali. Não é um estudo sobre o Salvador Dalí, o pintor, grande pintor espanhol. Não. Dali é porque nós vamos partir dos sentidos presentes em qualquer referência geográfica feita à Galileia, especificamente às aldeias do lago. Se você fala em Tiro e em Sidom, você está falando de metrópoles, de grandes, as maiores, dentre as grandes cidades da antiguidade mediterrânea. Mas se você fala de Cafarnaum, se você fala de Tiberíades, você está falando de aldeias. Para usar um termo aqui do interior, né? Currutelas, vilas, com pouquíssimas casas. Se você fala de Tiro e Sidom, você está falando de populações enormes, grande contingente populacional, cidades complexas, com uma rotina de vida complexa, tumultuada, agitada. Mas se você fala de Cafarnaum, você está falando de uma população pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo. Quase todo mundo era parente de todo mundo, inclusive. Quem é do interior sabe que é comum, dependendo da cidade, todo mundo é parente, é primo, né? A vida é muito mais lenta, muito mais pausada. As relações humanas nas metrópoles, Tiro e Sidom, muito mais superficiais. Enquanto as relações humanas em Cafarnaum, muito mais profundas. Em Tiro e Sidom, quase todo mundo que mora lá é estranho para você. Em Cafarnaum, Betsaida, quase todo mundo que vive ali, você viu nascer. Ou te pegou no colo. Vocês entenderam esse jogo de oposições entre grandes cidades e cidades pequenininhas? Pois bem, existe uma problemática moral, ética e psicossocial contida nessa antinomia, né? Nessa oposição, que Jesus sugere lá no capítulo 11 de Mateus. Nós já estudamos, inclusive, esse versículo, e na ocasião eu não explorei isso, então acho que é oportuno a gente retornar. Lá no capítulo 11, no versículo 20 de Mateus, Jesus menciona já Tiro e Sidom, dizendo assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom tivesse ocorrido os prodígios que entre vós ocorreram, há muito tempo teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Mateus 11, 20. Vamos repetir. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivesse ocorrido os prodígios que entre vós ocorreram, há muito tempo teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Então, esse versículo, Mateus 11, 20, opõe 4 cidades.
2 da Galileia, 2 da Fenícia. Corazim e Betsaida são cidades pequenas, de pescadores pobres, com populações pequenas. Tiro e Sidom são cidades grandes, de grandes comerciantes da região fenícia, sírio-fenícia. Enquanto o morador de Corazim e Betsaida anda numa barcarola, aliás, navega numa barcarola, numa canoazinha de pescador, os habitantes de Tiro e de Sidom viajam o Mediterrâneo afora em grandes navios, muito sofisticados para a época. É como se fosse um empresário viajando em jatinho ultramoderno, nos dias de hoje. Entenderam? Vocês entenderam a oposição. Nesse versículo, Jesus parece sugerir, mas eu dou certeza, que Tiro e Sidom representam já ali, na fala de Jesus, essa prosperidade mesquinha, avarenta e materialista que nós comentamos na reunião passada. Isso já está presente ali no versículo 11. Porém, Jesus dá um alerta para Corazim, para Betsaida. Como se Jesus estivesse dizendo, Betsaida, Corazim, a mesquinhez e o materialismo de Sidom e Tiro também pode se fazer presente aqui no Mar da Galileia. Com uma diferença. Lá, eles não me conhecem. Aqui vocês me conhecem. O materialismo, a ganância, o financismo de Tiro e Sidom, na balança de pratos da justiça divina, tem um peso menor do que o materialismo, o financismo, o consumismo, a ganância que se possa encontrar em Corazim e Betsaida. Entenderam? A pedra de tropeço é a mesma. Dinheiro. Só que a responsabilização é diferente. Posso assegurar para vocês que eu acabei de definir o eixo de discussão de toda a nossa passagem. É isso que está em jogo novamente. É isso que foi falado no capítulo 11, é isso que Jesus novamente vai estar falando no capítulo 15. Só que dessa vez opondo os discípulos que mandam dispensar a mulher e a mulher. Certo? Bom, na semana passada, eu já trouxe para a conversa um sociólogo do século XIX, Karl Marx, que trabalhou muito com a questão do desenvolvimento histórico, das potências históricas, da civilização, constrangido pelas necessidades materiais. A essência do materialismo histórico é essa. Todo desenvolvimento civilizatório é impulsionado pela necessidade de subsistência dos homens. Aí a gente destacou uma passagem do texto Prosperidade de Emmanuel, em que, no início do parágrafo, o Emmanuel concorda com isso, ele diz sim, e concordar com isso é reconhecer que duas leis agem constrangendo o homem ao desenvolvimento da intelectualidade, que é a lei de conservação e a lei de trabalho.
O homem precisa sobreviver, precisa permanecer encarnado. Porque precisa permanecer encarnado, ele precisa trabalhar, produzir. E ao trabalhar, produzir, ele desenvolve o intelecto. Desenvolve tecnologias, busca o seu conforto. Aprimora suas relações em sociedade. Emmanuel concorda com isso. Só que ele acrescenta alguma coisa que não está presente em Marx. E que é o que faz a teoria do Marx ser uma teoria capenga. Uma teoria, né, claudicante, uma teoria que manca. Que não flui. Que noção é essa? A natureza psicossocial do homem. O homem não é só economia, o homem não é só subsistência, o homem não é só necessidade do estômago, do frio, da dor. O homem também possui uma maior parte, inclusive, da sua identidade no mundo, composta por emoções. E aí o Emmanuel vai dizer, olha, quando o homem está no mundo buscando a sua subsistência material, ele também está se complicando ou se aperfeiçoando no campo das emoções. Não foi isso que a gente discutiu? Correto? Hoje eu vou trazer para a nossa conversa um outro sujeito, um alemão também, o George Simmel. O Simmel ele viveu ali na transição do século XIX para o século XX. Tem um texto do Simmel, um ensaio, nem é grande, viu, gente? Algumas páginas só, curtinho. Vocês encontram facilmente aí internet afora. Que se chama A Metrópole e a Vida Mental. A Metrópole e a Vida Mental. Bom, o Simmel ele tinha um problema social, que era bem século XIX, né? Que foi a explosão urbana das grandes cidades europeias, com o advento da Revolução Industrial. Londres, Paris, Berlim, megacidades. Só que, como o desenvolvimento industrial, do parque industrial europeu, era alguma coisa que estava florescendo, não é o que é hoje, o interior da Alemanha, que ainda nem tinha se unificado, estava se unificando, né? O interior da Inglaterra, o interior da França, ainda eram compostos por muitas vilas, muitas aldeias, muitas cidades pequenas, de camponeses, de pastores. O Simmel, como sociólogo, vai a campo entrevistar, buscar dados oficiais, dados de Estado, documentos, cartas, correspondências, sobre o modo de vida e a perspectiva de vida, o olhar que o homem da cidade grande tinha e que o homem da cidade pequena tinha. É isso que o Simmel vai fazer. E as conclusões dele, depois, principalmente, vão estar numa obra extraordinária dele que se chama Filosofia do Dinheiro, mas nesse texto a gente pode já encontrar a síntese disso, né? Que é a metrópole e a vida mental, ou vida espiritual, depende da tradução que se faça do alemão. E aqui eu separei um primeiro trecho do Simmel, que eu acho que vai ser muito interessante para a gente começar essa discussão. Então, olha, o que nós vamos fazer hoje é uma coisa arriscada, mas fiquem tranquilos que eu sei fazer esse negócio. Eu sou incompetente em muitas coisas, mas eu já dou aula há muito tempo. Então, fiquem tranquilos, porque agora nós vamos utilizar uma ferramenta sociológica do século XIX para analisar um contexto social do século I. Mas vai dar certo. Confia em mim. Eu falo isso para Juliana quando a gente vai viajar e vai para uma cidade diferente, que eu nunca fui, e eu me perco, e eu falo, vai dar certo. Confia em mim que eu dirijo há muito tempo. A gente
roda lá umas 5 horas sem saber onde está, mas acaba chegando no destino. Depois que, né, a gente briga muito, quase se separa, depois se reconcilia, a gente acaba chegando no destino. Então, confia em mim. Bom, vamos ler o trechinho que eu separei aqui do Zimmel, que vocês vão começar a sacar onde é que a gente vai chegar. Olha só. Livro A Metrópole, livro não, texto, ensaio A Metrópole e a Vida Mental, George Zimmel. Ele diz assim: nesta, ele está falando da cidade rural. E a gente vai pensar aqui Cafarnaum, Betsaida, Corazim. Né? Nesta, o ritmo da vida e do conjunto sensorial de imagens mentais flui mais lentamente. De modo mais habitual e mais uniforme. Pausa. Vou perguntar para o meu amigo Sebastião, um sábio, velho morador do bairro Fabrício. Sebastião, se você sentasse aqui no bairro Fabrício, de Uberaba, lá na década de 70, que, né, as ruas de terra, muitas ruas de terra ainda. Se você sentasse na porta de casa, finalzinho de tarde, né, picando um fumo, fazendo cigarrinho de palha, o pessoal fumava cigarrinho de palha, ou então, né, tomando um cafezinho. Quantas pessoas você ia ver passando na porta da sua casa? Pensa. O movimento, o fluxo, ia ser grande? Não. E se visse, veria, né? Mas veria poucas pessoas. E se você, no dia seguinte, sentasse na mesma porta da casa de uma cidade interior de Minas Gerais, na década de 70, cidade pequena, você ia ver as mesmas pessoas passando pela porta. Concorda? Então, por isso que o Zimmel começa dizendo uma coisa: o fluxo é lento e uniforme. É lento e uniforme. As imagens, os sons, sempre os mesmos. De manhã, um galo cantando, um bem-te-vi, um sabiá, um carro de boi rangendo, um vaqueiro aboiando, né? As vaquinhas. Ah, boi! Iha! É o que você ia ouvir. O aboio do vaqueiro. Não é assim? Às vezes um barulho de uma maquininha moendo o café que torrou. Sempre os mesmos sons, as mesmas impressões sensoriais, e todas elas se movimentando, e todos os eventos da vida acontecendo de forma muito lenta. Isso é a cidade pequena. Isso a gente pode dizer de Cafarnaum, no século I. Isso a gente pode dizer de Virgem da Lapa, aqui no Jequitinhonha, cidade do meu amigo Johnny. Entenderam? Até aí tá claro, gente? Tá complicado? Não, né? Simples, né? E de uma metrópole, a gente pode falar a mesma coisa? Se você senta na porta de um prédio, na Avenida Paulista, às 6 horas da tarde, você vai ver pouquíssimos carros passando? Não. O fluxo de carro é muito grande. E se você sentar todos os dias, você vai ver carros diferentes. E eles nunca vão se repetir, sempre pessoas diferentes. A quantidade de informações sensoriais, visuais, é uma coisa vertiginosa, estonteante.
Por isso que o Zimmel, no mesmo parágrafo, continua dizendo assim: é precisamente nesta conexão que o caráter sofisticado da vida psíquica metropolitana se torna compreensível, enquanto oposição à vida da pequena cidade, que descansa mais sobre relacionamentos profundamente sentidos e emocionais. O Zimmel fala assim, olha, a cidadezinha pequenininha do interior, ela se baseia mais em relações humanas fundadas na emotividade. Porque o ritmo lento da vida permite que você conheça as pessoas mais profundamente. Se você começar a bater papo com alguém na fila de um banco, em horário de rush, no Rio de Janeiro, quanto tempo vai durar esse papo? O tempo da fila. Vai dar para você conhecer essa pessoa profundamente? Qual é a chance de você voltar a encontrar com esse estranho? Muito pequena. Não sei que seja um reencontro kármico. Agora, se você sentar para bater um papo com pão de queijo e um café no interior de Minas Gerais, a prosa vai longe. Você termina o papo uma tarde inteira conversando. Esses dias nós fomos para a casa da tia Adriana, né, tia Adriana? A tia Adriana assou um pão de queijo que ela fez, delicioso, né? Debaixo da mangueira, um pé de mangueira, de manga que tem lá na casa dela, e ficamos lá batendo papo, proseando. Permite isso, uma relação mais sentida e emocional. Aí o Zimbel vai falar assim, você quer saber o que é a vida na cidade grande? É o oposto disso. É inversamente proporcional. Então, quando você fala de relações humanas nas grandes metrópoles, elas começam a se tornar bem menos emocionais e muito mais racionais. Num condomínio grande, com muitos apartamentos, em Belo Horizonte, é muito improvável que você estabeleça com os vizinhos, com a vizinhança, um vínculo de amizade profunda. Eu sei disso porque eu vou muito para a cidade grande. Da pandemia para cá, bem menos, mas já fui muito, conheço muitas capitais e muitos amigos meus moram nessas capitais, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e eu vou para lá e eu estranho. Eu sinto o baque, né? Meu amigo Luizinho, Luiz Barcelos, sai do Rio de Janeiro, vem passar as férias aqui em casa, e aí a gente vai no supermercado, e aí eu começo a bater papo com a moça do caixa, e ele vira para mim e fala assim, cara, é incrível como vocês fazem amizade em poucos minutos com a moça do caixa do supermercado. Lá no Rio, a gente raramente fala um boa noite. Comenta isso comigo. Mora lá no Rio. Saiu de Porto Alegre. Então, Zimmel constata isso. Gente, isso é uma constatação sociológica dele. Ele pesquisou, ele estudou, ele observou, ele investigou, ele entrevistou para constatar isso. Certo? Mas Jesus já tinha falado isso. E se você for na literatura de Emmanuel, o sociólogo Emmanuel dá a dica. Porque a gente conhece o contista, o ficcionista, o romancista Emmanuel, porque em cima da história real, o Emmanuel ele constrói uma narrativa romancesca.
A gente conhece o historiador Emmanuel, a gente conhece o geógrafo Emmanuel, o psicólogo Emmanuel, mas explora pouco o sociólogo Emmanuel. O autor atento para as nuances da vida social em todas as sociedades que ele descreveu em seus livros. Querem ver uma coisa? Lá no livro Paulo e Estevão, Paulo, ele vive o seu processo de conversão às portas de Damasco, ele vai para Damasco, ele encontra com Ananias e permanece um tempo em Damasco sob a tutela de Ananias. Lembrando que Damasco era a maior metrópole do Oriente, do Mediterrâneo Oriental. E Paulo, perdido naquela metrópole. Pensem bem, Paulo num quarto de pensão, não conhecia ninguém. O Ananias chega e ali ele permanece um tempo com Ananias. Dá uma bola fora, resolve lá na sinagoga de Damasco, peitar os rabinos, os autores da lei, se dá mal, sai escorraçado da sinagoga, e aí ele recebe um conselho do Ananias. Olha só, Paulo vivia um momento em que ele não precisava mais desenvolver as forças do intelecto. Isso ele já tinha desenvolvido demais. O que ele precisava desenvolver? As forças do coração. Então era oportuno, era mais inteligente que ele, naquele instante, procurasse um ambiente mais emocional, mais caracterizado pela sensibilidade, pelo coração. Onde ele encontrar isso? Olha só. Na segunda parte, capítulo 1, Rumo ao Deserto. O capítulo não chama Rumo ao Deserto à toa. Para receber uma tarefa do céu, Davi conviveu com a natureza, apacentando rebanhos. Para desbravar as estradas do Salvador, João Batista meditou muito tempo nos ásperos desertos da Judéia. Isso Ananias fala para ele. Meu filho, vai para o deserto. Vai para o interior. Observem bem. Não é em si a natureza. Porque se fosse em si a natureza, era só a gente encher a casa da gente samambaia. Não é assim? Comprar um coelho, um pato, uma galinha da Angola, uns 4 cachorros e pronto. Me equilibrei. Não é isso. É que o Ananias sabia que as pessoas com as quais Paulo ia conviver e se deparar ali eram pessoas que estavam imersas num processo socialmente letárgico, num processo de torpor social. Eu vou explicar isso melhor. E bem direto. Onde tem menos gente, circula menos dinheiro. A movimentação do dinheiro é menor. A atividade econômica, ela é mais discreta. Em Damasco, o ritmo de circulação monetária e de atividades econômicas era mais exuberante. E isso, para usar um termo da moçada de hoje, deixa qualquer cabeça pilhada. Entenderam? Entendeu, Éder?
A luta pela sobrevivência, pela subsistência, o apreço pela prosperidade mesmo, nas grandes cidades, impõe aos homens da grande cidade demandas em profusão e num ritmo alucinante. E quem resolve os problemas que o dinheiro propõe é a cabeça, é o cérebro, é o cálculo, é a razão. Como na pequena aldeia, no interior, esses problemas são em menor quantidade, muito mais leves, né? O que é o problema de subsistência numa fazenda antiga? Não tô, gente, notem bem, nós não estamos falando aqui de uma mega empresa de agronegócio, né? Não é isso. Nós estamos falando do monjolo, né? O galinheiro, jogar milho para as galinhas, levar lavagem para os porcos, pegar as vaquinhas, levar para o pasto, depois campear elas, levar de volta para o curral. É muito trabalho, mas é um trabalho quase que contemplativo. Quase que contemplativo. E o Ananias dá a dica para o Paulo. Vai para um ambiente assim, onde você vai ter mais tempo e oportunidade de trabalhar as emoções. Não dá outra, né? Olha só o que aparece no Paulo Estevão, Paulo falando. Primeiro o Emmanuel, olha o Emmanuel dizendo. Veio-lhe de súbito o desejo de se avistar com o velho mestre. Compreendia a razão daquela lembrança. Ele está falando do Gamaliel, que já estava no deserto, no oásis, né? É que também ele, pela última vez, lhe falara da necessidade que sentia dos lugares ermos para meditar as sublimes verdades novas. Gente, eu estou aqui falando para um monte de gente que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Londres, Nova York. Eu não estou desdenhando a grande cidade, não é isso. Eu estou lendo Emmanuel. O Emmanuel menciona isso. Que para Paulo, naquele momento, seria importante ele encontrar com Gamaliel no deserto. Que para meditar as noções de vida superior, ele precisava de um ambiente que fosse mais coração do que cérebro, mais emoção do que raciocínio. Entenderam? E aí termina essa passagem do Paulo Estevão com Paulo dizendo para o Ananias, tendes razão, buscarei o deserto em vez de voltar a Jerusalém. Precipitadamente, sem forças, talvez para enfrentar a incompreensão dos meus confrades. Tenho um velho amigo em Palmira, no deserto, que me acolherá de bom grado. Ali repousarei algum tempo, até que possa internar-me pelas regiões ermas, a fim de meditar as lições recebidas. Paulo admite, fala, não é hora de ir para Jerusalém. É hora de eu ir para Palmira, no interior, no deserto. E lá ele vai acabar, né? O Gamaliel desencarna, ele vai acabar ficando muito tempo, né? Com o Áquila e a Prisca. Permutando o quê? Afeto. Porque a vida ali no oásis, no tear, no oásis, permitia isso. Propiciava isso. Aloísio, e como é que isso vai contribuir para a crítica inteligente e estratégica que Jesus, ou melhor, que o evangelista de antemão está fazendo novamente a Tiro e Sidom, em oposição às cidades do lago, da Galileia. O George Simmel, ele vai cunhar um outro conceito com base nisso, que é o conceito de atitude blasé.
Vou explicar primeiro o que é conceito para depois cair na palavra. Quando você perde num desencarne, num acidente, lá na fazenda, na roça, na cidadezinha bem pequenininha, né? Caiu do cavalo, né? Aliás, eu estou me entregando aqui, né? Com o Morro Alto, pessoal que leu o Morro Alto aí, vocês estão sabendo que tem muito de George Simmel ali no Morro Alto, não é à toa. É um livro que trata do ambiente rural, porque é um livro em que eu queria tratar sobre as questões do coração, da relação afetuosa entre um neto e um avô, né? Então, um acidente igual do Antônio Nogueira. Caiu do cavalo, machucou a perna, infeccionou, morreu, desencarnou. Isso acontece uma vez no ano. Então, a sua relação com a morte de um vizinho, né? Lá no livro eu mostro lá, os vizinhos todos foram lá, né? Pedir notícia, foi um acontecimento. Agora eu pergunto, quantos acidentes de moto tem na Grande São Paulo por dia? Que é até curioso, depois eu vou buscar a estatística. Alguém que lida com trânsito, um motorista de aplicativo, um táxi, quantas vezes ao longo do dia ele assiste um acidente? Uma pessoa se machucar no trânsito? Depois de um tempo, aquele episódio que causa muita comoção no interior, na pequena cidade, para ele começa a se tornar alguma coisa rotineira. E porque se torna rotineira, ele deixa de sofrer tanto. Num ambiente em que acontece um assassinato a cada 10 anos. Quando acontece, qual é a reação das pessoas? Mas se você mora numa região em que tem muita violência urbana, numa grande metrópole, você, com o tempo, você está pulando corpos na calçada e chega em casa, acabei de pular um corpo na calçada ali. Não sei quem é que morreu, não. E isso eu falei com relação à morte. Se a gente pensar com relação à miséria, se você vive num lugar onde todo mundo come, tem o que comer, quando acontece de alguém ter que revirar e comer a comida a lavagem do porco, isso causa muita comoção. Agora, se é um lugar onde a fome já é uma regra, você passa por uma pessoa revirando o lixão, ou o resto, a xepa da feira, de forma indiferente. A palavra blasé, do francês, que traduzida assim, literalmente seria cansado, mas é indiferente. Tipo, eu não me importo mais. Atitude blasé. O Zimmel, ele percebe que os moradores, os habitantes das grandes metrópoles, com o tempo desenvolvem um mecanismo de reserva, de autopreservação em relação ao cotidiano na metrópole. As cenas de violência, a miséria, os episódios lamentáveis da cidade grande são tão constantes e frequentes e volumosos que se tornam um mecanismo de defesa do habitante dessas grandes cidades não se importar mais. Até porque ele não pode se permitir isso, porque senão isso atinge o âmbito da emoção. E quando a emoção transborda, isso prejudica o raciocínio. Ele precisa de cabeça fria para continuar a contar seus cobres, a calcular seus ganhos, suas perdas, a exercer sua profissão de forma competente. Ele não pode, né?
se importar tanto. Olha só o que o Zimel diz, gente, que interessante. Nesse mesmo texto que a gente está estudando. Não há, talvez, fenômeno psíquico que tenha sido tão incondicionalmente reservado à metrópole quanto a atitude blasé. Surge assim a incapacidade de reagir a novas sensações com a energia apropriada. A incapacidade de reagir da maneira ideal à morte que aconteceu na sua frente. O assassinato que aconteceu na sua frente. A criança pedindo esmola no sinaleiro. É uma frieza e uma indiferença socialmente patológica. Entendeu? Então, Jesus falar de Tiro e Sidom, o Evangelho citar Tiro e Sidom, a passagem do Paulo Estevão falar que Damasco ou Jerusalém não era o ambiente melhor para Paulo iniciar um processo de retomada terapêutica do combinado, do planejamento espiritual dele, é afirmar que a vida metropolitana traz para o indivíduo um peso psicológico que obriga ele se revestir com a armadura da indiferença, da frieza emocional. Tá claro até aqui? Só que nós temos um problema. Que o pessoal, eu acho que do Brasil, há 50 anos atrás, não tinha. Estava começando a ter. Que o pessoal da Palestina, do século I, não tinha. Sabe qual é o problema? Que as sociedades europeias que o Zimel estudou não tinham. Nesses outros ambientes, você tinha o rural e tinha o urbano muito bem assinalado. Perdão. Muito bem delimitado. Então era possível esse deslocamento. Era possível essa movimentação entre a grande cidade e o campo, entre a metrópole e a aldeia. Para que você retomasse o equilíbrio da emotividade, como ela deve ser, que é fundada na compaixão e na misericórdia. Mas num mundo globalizado, tudo é metrópole. Tudo é Tiro e Sidom. Hoje você está em São Paulo, você tem um cotidiano de grande metrópole. Mas se você vier para o interior, vier em Ribeirão Preto, em Uberlândia, você vier em Uberaba, para pensar que o Sudeste, você está em grandes metrópolezinhas, não sei se é possível usar esse termo, mas em qualquer ambiente, a internet te projeta para a multidão. Então, o noticiário, a profusão de informações sobre o cotidiano das metrópoles mesmo, chegam nas cidades menores. E as cidades menores passam a viver isso de forma acelerada, junto com as maiores. De modo que é quase que impossível você delimitar o que é vida metropolitana e o que não é. Tudo é metropolitano. E aí, então, o homem contemporâneo padece da atitude blasé. Hoje, você entra num feed de notícias na internet, ou você entra num canal aberto de televisão, e você já não se comove tanto com o noticiário de 19 mortos numa favela carioca. Porque apesar de morar no interior, você participa da vida carioca, através da tecnologia de informação.
A gente é capaz de estudar 1h30 aqui sobre o Evangelho, desligar o computador, sentar para ver o noticiário de jornal e assistir uma cena de execução que uma câmera doméstica flagrou sem se horrorizar. E a prova disso, sabe qual que é? É quando você vai para a plataforma de vídeo, para o site de notícia, onde você precisa clicar para ver. E a maioria das pessoas clicam no vídeo para ver uma cena de execução. Por curiosidade. Mas é uma curiosidade que só é possível numa psicologia que esfriou. E virou pedra de gelo. A gente encerra com poesia, viu, gente? Maria Dolores. Nós vamos encerrar com a poesia de Maria Dolores, no capítulo 5, falando de amor, que está no livro Seara da Fé. Olha o que a Maria Dolores tem a dizer sobre essa atitude blasé da vida metropolitana moderna contemporânea. Olha o que ela tem a dizer. E se falando de amor, lembra a dura indiferença quando a treva se condensa nas forças da negação. Recorda a porta fechada, o desprezo, a zombaria de quem atravessa o dia com trancas no coração. Eu vou repetir esse poema, gente. Ele é vital. E se falando de amor, lembra a dura indiferença quando a treva se condensa nas forças da negação, o desprezo, a zombaria de quem atravessa o dia com trancas no coração. Nos tornamos indiferentes, trancamos os nossos corações, adensamos as sombras em torno dele, como um mecanismo de defesa, para que o sofrimento do outro não perturbe a exatidão do seu cálculo, da sua racionalidade. Aquela que é ferramenta no ganho de prosperidade. Para nos tirar desse transe, é preciso que a dor para a qual a gente é indiferente no outro, no estranho, se torne uma dor pessoal, bem próxima. Essa é a estratégia de Jesus para despertar da hipnose metropolitana o grande contingente populacional que vive nas cidades grandes. Como assim, Luiz? Não estou entendendo. Eu vou explicar e falar tchau. Tipo, eu jogo a bomba e sai correndo, sabe? Eu vou explicar e falar tchau. É assim. Você é capaz de dirigir o seu carro, de repente ver uma ambulância de resgate num cruzamento de sinaleiro, na avenida mais movimentada da sua cidade, contornar e só comentar com um passageiro do lado. Ih, acidente de moto. E seguir para o seu trabalho e 2 quarteirões depois você já não lembra daquele acidente. Dificilmente à noite você vai fazer uma prece por aquele acidentado. A não ser que, ao cruzar aquele semáforo, você olhar friamente para ver quem é que se acidentou e descobrir que o seu filho está debaixo das rodas de um caminhão. Aí a dor, ela rompe a muralha da atitude blasé e se torna pessoal.
O desequilíbrio de um viciado, de um usuário de crack na Cracolândia, não me afeta porque eu sou dono de uma atitude blasé, metropolitana. Então eu passo pela Cracolândia da minha cidade inúmeras vezes e vejo um usuário de crack sem me comover. Até o dia em que eu reconheço que se trata de um sobrinho meu. Acho que já deu para pescar o que vai ser as cenas dos próximos capítulos, né? Dá para perceber quem é a mulher cananeia, né? A mulher mãe de uma filha endemoniada. Por que a fé dela se agigantou tanto? Até semana que vem.